Olá, hoje aqui no Almanac nós recebemos o Dr. Maurício Vasconcelos Vaz, que veio bater um papo conosco e nos explicar como investir na Bolsa de Valores. Boa noite, Dr. Maurício. Boa noite, Jorge. Obrigado pela oportunidade. Que bom tê-lo aqui no Almanac. Aliás, um assunto novo, a gente não debateu ainda a respeito disso. Mas doutor Maurício, como é que funciona a Bolsa? A gente ouve falar um monte de coisa sobre Bolsa de Valores, coisas boas e coisas ruins. Muita gente acha que Bolsa de Valores é essa coisa de milionário ou só coisa de certas pessoas que podem fazer isso. A Bolsa é para todos? Como é que é essa Bolsa de Valores? Ótimo. Hoje em dia a Bolsa é acessível a todos. Primeiramente, interessante saber o que tem na Bolsa de Valores. Como é que ocorrem os negócios? O que se tem lá para investir? Hoje na Bolsa de Valores o que se tem são empresas que, quando necessitam de capital, colocam parte do seu patrimônio à venda no mercado, que é a Bolsa de Valores. Quando elas colocam parte do seu patrimônio a ser vendido, as pessoas que adquirem esse patrimônio na Bolsa de Valores passam a ser sócias dessas empresas. Então, quando se investe em ações, se investe em verdade nas empresas que colocaram uma parte do seu patrimônio à venda para adquirir capital para os seus investimentos e para o seu crescimento. Para começar a investir na Bolsa de Valores, inicialmente é importante identificar uma empresa da qual gostaria de ser sócio, porque é exatamente o que acontece. Quando se compram ações, se vira sócio de empresas. Hoje em dia, por exemplo, qualquer pessoa pode ser sócia da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Gerdau, claro, tudo nas suas devidas proporções, proporcional ao seu investimento nessa empresa. Uma vez esclarecido o que é a Bolsa de Valores, o que se tem lá para investir, a gente pode explicar como fazer para chegar nessas ações. Hoje em dia é necessário que exista uma corretora que faz a relação entre o investidor e essas empresas que abriram uma parte do seu capital na Bolsa de Valores. Essa corretora, que é o local no qual eu trabalho, é responsável por cuidar desses investimentos e auxiliar o investidor. Hoje em dia, quando se investe em ações, se busca que o crescimento da empresa na qual se está investindo. Se compra um pedaço de uma Petrobras, que está ali numa ação pequena, se esperando que essa empresa cresça, e essa empresa crescendo, o meu pedacinho cresce junto com ela. Nesse momento que a Bolsa passa a se tornar um bom investimento. Via de regra, a Bolsa é para investimentos a médio e longo prazos. Se escolhe empresas que com o tempo se imagina que venham a crescer. Não se ganha só com o crescimento da empresa. Hoje, para se ter o capital aberto na Bolsa de Valores, a empresa precisa ser uma sociedade anônima. E a lei das sociedades anônimas determina que, no mínimo, 25% dos seus lucros devem ser divididos por seus acionistas. Então, no momento que eu tenho uma parte, mesmo que pequena, de uma empresa, eu também tenho direito a receber os dividendos, que são os lucros que essa empresa recebe. A lei das SAs, em verdade, ela determina que no mínimo 25% dos lucros devem ser divididos com os seus acionistas. Então, com o investimento em Bolsa de Valores, a gente, em princípio, ganha de duas formas inicialmente. Primeiro, com a valorização daquela ação que eu comprei inicialmente, com o crescimento da empresa que eu me tornei sócio, e também ganho com os dividendos. Quando essa empresa passa a ter lucros, ela divide entre os seus sócios e eu, como um sócio, também ganho com os dividendos. E esse processo todo, eu resolvi que agora eu vou arriscar, eu vou investir, eu vou pensar na Bolsa de Valores. Eu pego uma quantia X de dinheiro, eu levo isso aonde? Eu levo isso lá na corretora e digo, olha, eu tenho aqui, vamos dizer, R$100, por hipótese. E a corretora recebe o dinheiro e questiona, eu vou botar na Petrobras e assim? Não. Não é assim. Não é assim. Hoje, para investir em ações, se faz necessário primeiro ter cadastro em uma corretora, que é o agente autorizado a intermediar a relação investidor e... Bom, antes de mais nada, tem que ser corretora. Tem que ser uma corretora. Tem que ser uma corretora. É a instituição responsável por fazer esse intermédio. Desculpe te interromper, mas e aquilo que o banco faz? Que às vezes o banco chega e diz pra gente assim, tá, mas aqui você pode fazer um investimento em um pool de ações. Perfeito. Dentro do banco existe uma corretora também. Também tem uma corretora. Tem uma corretora do banco. Tem a corretora do banco.
As corretoras, tanto as corretoras quanto a Bovespa, que é onde as ações estão, a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é quem guarda as ações de todos, todo esse mecanismo é coordenado e regulado pela CVM, é a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia do governo federal que controla todas essas operações. Então, voltando à pergunta, para investir é preciso ter o cadastro numa corretora. Lá no Grupo Bagé Investimentos, que é afiliado da XP, esse cadastro é gratuito. Abrindo o cadastro, é aberto também uma conta dentro da corretora para esse cliente. No seu cadastro, ele precisa mencionar uma conta bancária de qualquer banco. A relação de dinheiro acontece só de transferência do banco que o cliente registrou, mencionou no seu cadastro, para a conta do próprio cliente dentro da corretora, onde há uma conferência dos CPFs. Ou seja, como a gente diz lá, tem que bater o CPF para o dinheiro cair na conta daquele cliente. Se chegar lá na corretora com uma mala com R$100 ou R$10.000, o máximo que a gente pode fazer é oferecer uma carona para o cliente ir até o banco e depositar o dinheiro após faz a transferência bancária. Isso até por uma questão de segurança. O dinheiro, para ser investido em ações, ocorre somente por essa transferência bancária e depois de vendidas as ações, o dinheiro só retorna também para a mesma conta bancária mencionada no cadastro do cliente. Então a corretora não fica, por assim dizer, com o dinheiro. O dinheiro, na verdade, circula sempre dentro do banco. O dinheiro ele entra para a corretora, é transferido para a corretora, para a XP Investimentos, que ela está regulada pela CVM e pela Bovespa. E faz a relação de lá na verdade o que acontece, grosso modo, se troca dinheiro por ações. É isso que se faz. Sai dinheiro da conta do cliente e entram ações, entra aquele patrimônio. Por isso, até aproveitando o ensejo, se diz que quando uma ação, por exemplo, ela está desvalorizada, não quer dizer necessariamente que o cliente esteja perdendo dinheiro. Porque na mão dele existe um patrimônio, existe uma ação, que num dia ela pode estar desvalorizada e no outro dia ela pode estar valorizada. Ele só vai ter lucro ou prejuízo no momento que ele se desfizer daquele patrimônio. Então, mas o pessoal perdeu dinheiro na crise. Bom, perdeu dinheiro quem se desfez do patrimônio no momento em que a ação estava desvalorizada. Quem ficou quieto com o seu patrimônio na mão, hoje, grande parte das empresas já retomaram o seu valor pré-crise, digamos assim. E essas pessoas não tiveram prejuízo, nem lucro ainda, porque na mão delas não tem dinheiro, tem patrimônio, tem uma ação. Doutor, vamos ver se eu estou certo. A gente às vezes olha assim, quando fecha o resultado de um mês da Bolsa, e diz lá que ela fez 2% de lucratividade, é o Ibovespa, é o índice, né? Certo. Mas a gente sabe que na verdade não é bem assim. Dependendo como essa pessoa trabalhou, ela pode ter tido 15. Basta ela ter entrado e saído no momento certo durante o mês. Mas se eu sou um conservador, ou se eu sou novo nisso, como é que eu vou conseguir transformar aquilo que apareceu no fim do mês no jornal como 2 em, por exemplo, 15? Certo. O que aparece no jornal no final do mês, como tu disseste, é um índice, o Ibovespa. Esse índice é formado por 66 empresas, as 66 empresas com maior volume no mercado, dentro da Bolsa de Valores. Essas 66 empresas elas são alteradas de 4 em 4 meses, analisado novamente seu volume. Então, dentro dessas 66 empresas, há algumas que podem ter se valorizado 30%, 20%, há outras que podem ter se valorizado 1% e outras até não ter se valorizado. Mas ela pelo pode, contrário. Ela pode também ter se valorizado 20 e caído até o fim do mês os 20 de volta. Ter caído até o final do mês, perfeitamente. É uma questão de pegar onda. Exatamente. Então, a formação do índice é em cima da relação dessas 66 empresas. É feita uma média e se determina o índice. Para acertar dentro desse, não só desse bloco das 66, quanto de todas as empresas que tem na Bolsa de Valores, que hoje é em torno de 600, existe análise técnica, onde se usam algumas formas para se identificar qual é o melhor momento. Existem duas análises a se fazer, análise fundamentalista e análise técnica. Estas são as mais utilizadas. Em resumo, a análise fundamentalista ajuda a escolher qual é a empresa a investir. E a análise técnica ao momento certo de investir nessa empresa. É essa troca que é feita com o investidor, essa pela corretora, essencialmente. Que a corretora busca fornecer. Esse é o trabalho de assessoria que a corretora busca identificar esses momentos aí. Bom, sendo eu um conservador, eu decidi, a gente bateu o papo aqui, eu quero ir lá na corretora, quero conversar
e quero ver como é que eu posso fazer isso para experimentar. E aí, como é que você me recebe lá? Maravilha. Primeiramente, é importante esse aspecto que tu falaste dos conservadores, porque é um mercado para profissionais, ele não é para amadores. Normalmente as pessoas que entram, autodidatas, acham que já conhecem o mercado, são as que passam mais rápido por ali, perdem e saem. Então, quando a gente recebe alguém na corretora para tomar um cafezinho conosco, são sempre bem-vindos, ou até assistir às nossas palestras gratuitas que tem durante a semana, a gente fala sobre o mercado, as possibilidades mas em relação a médio e longo prazos, não em cima dessa especulação rápida. Que eu citei essa coisa. Isso, porque isso é algo mais profissional, já precisa de um tempo de mercado, precisa de muito estudo, fazer cursos, livros. Então, quando a gente fala de bolsa de valores para médio e longo prazo, está se falando em Olimpíadas, Copa do Mundo, uma economia aquecida. E a economia estando aquecida, as empresas também tendem a crescer. E como eu disse lá no início, quando se investe em ações, se compra um pedacinho da empresa, se vira sócio. Então, nesse tempo maior, nessa expectativa, nesse período de médio e longo prazo, normalmente as empresas com a economia aquecida tendem a crescer e o teu investimento cresce junto. Então, quando você tem agora nesse período pós-eleições, vamos dizer, a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor quais são as diretrizes econômicas dos nossos governantes. E dali vai se ter uma noção, agora governantes falando em investimento em casas, então construção civil pode ser um bom investimento, mas está falando em construções de casas para o ano que vem, então pode-se pensar em investir agora para se ter retornos para o próximo ano. Então, diante desse mercado aquecido, busca-se identificar o perfil do cliente, o que está disposto a esperar, o que tu queres com o mercado. Quanto Tens tu algum queres objetivo? botar? Quantos tu queres investir? Eu quero investir R$100. Eu digo, R$100 pode te dar algum retorno, mas daqui a muito tempo. Mas é possível, é aberto, é um mercado aberto. Eu quero investir R$1 milhão. Maravilha, quanto mais dinheiro se tem, mais fácil fica de diversificar nos investimentos e de diversificar os ganhos. Se em algum momento tem alguma ação desvalorizada, tem outra que está tendo rendimentos e ali pode se buscar melhores posições. Mas tu recomendarias que essa dedicação fosse mais então nessas mais clássicas, como Petrobras, Vale, Gerdau? Inicialmente sim. Porque tem toda uma questão, acho que de sentimento, tem uma relação de cobiça e medo nisso, né? Exatamente. Diretamente cobiça. Ganhei, vou mais. Medo, perdi, recuo. Exatamente, é um mercado que mexe muito com a ganância. Com a parte psicológica. Como eu te disse hoje, 5 meses de poupança de ontem para hoje. E esse é o freio que vocês dão, essa é a moralidade. Exatamente. Sempre ser muito transparente nesse sentido de falar, é um mercado, na mesma proporção que tu está imaginando ganhar, tu podes perder, exatamente na mesma. Se tu quer ganhar 20% numa operação, tu tem que estar disposto a perder também 20%. Ou mais conservador, quero ganhar 2%, então tem que estar disposto a perder também 2%. Os mecanismos favorecem em colocar o stop que a gente chama numa operação. Estou investindo R$1.000, mas eu aceito perder no máximo R$100 desses 1.000. Não te perguntei sobre isso, de fato existe um mecanismo que a gente pode limitar a nossa perda. Limita a perda, exatamente. Ligeirinho, consegue explicar para a gente? Consigo. Se hoje comprar um lote de ações, por exemplo, de uma empresa que vai te custar R$2.000, pode dizer o seguinte, olha, desse valor que eu estou investindo, eu me sentiria ainda bem se eu perder no máximo 10% desse valor, ou seja, R$200. Imediatamente eu já coloco uma ordem de venda das ações que tu comprou, R$200 abaixo da tua compra. Se o preço bater nesse stop, nessa ordem, realiza a operação, teu prejuízo está determinado e para por ali. Se o valor da ação seguir despencando, tu já saíste da operação. Vendeu naquela baixa. Vendeu naquele momento. O que tu pode fazer é recomprar ela mais barato e esperar uma valorização. Maurício Vasconcelos Vaz, bom tê-lo aqui. Pena nosso curto tempo para conversar. Obrigado por vir aqui no Almanac. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição de vocês. Espero poder contar com vocês novamente aqui. Obrigado. Obrigado. Boa noite, fique conosco e nós voltamos no nosso próximo Almanac.